midfielder. Jorginho, thanks for talking to us. Jorginho, Bayern starts better obrigado and then por Flamengo conversar com a raises the gente. intensity, but then at the end Bayern was just Estamos a falando little da bit ahead of Flamengo intensidade throughout the whole game. How can do you analyze this Flamengo. game? Como é que você analisa esse jogo? Em grandes jogos como esse, muitas coisas fazem a diferença. Eu não estou dizendo que eles são melhores que nós e nos últimos minutos nós estávamos avançando, mas durante boa parte do jogo foi um jogo muito equilibrado. E eles começaram a criar a partir dos erros que fomos cometendo, e isso fez diferença nesse nível do jogo. O que o Flamengo pode levar de um campeonato como esse, levar para os próximos campeonatos no Brasil? A confiança, o potencial que o time tem. Nós precisamos acreditar ainda mais no nosso time, no nosso grupo, o potencial que nós temos de chegar tão longe, porque o que nós mostramos hoje, mais uma vez, é que nós podemos competir com qualquer time, que nós somos fortes, que nós precisamos acreditar, que precisamos continuar trabalhando, continuar pressionando, porque esse grupo é impressionante, nós podemos ir muito longe, eu acredito nisso. Muito obrigado, Jorginho. E agora quem fala é Harry Kane. Harry Kane que deu uma entrada ali no fim do jogo, levou um cartão amarelo e fala agora ao vivo aqui no fechamento. Anita Jones with Harry Kane from Bayern Munich. Estou aqui com Harry Kane. Parabéns, Harry. Uma coisa que a gente pode contar, você continua fazendo seus golpes, seus gols, e como que você acha, que você julga a facilidade de fazer esse segundo gol? Sim, foi muito bom, foram boas chances, e chegando ali nesse gol foi uma oportunidade muito boa. Em termos de hoje, a presença que o seu time teve hoje, porque eles ofereceram perigo, sim, foram em condições muito difíceis, está muito quente, e toda vez que a gente lutou, eles também lutavam de volta, e foram importantes esses gols que deram a nossa vitória. E fala sobre a sua empolgação de jogar contra o PSG em Atlanta. Vai ser um jogo duro. O PSG teve uma temporada excelente, eles têm jogadores excelentes, jogam com muita energia. Nós vamos ver essa energia. Isso vai ser difícil, mas nós estamos jogando com uma equipe que realmente vai se nivelar. Vai ser um jogo difícil, mas nós vamos fazer de tudo para passar para a próxima etapa. Parabéns e boa sorte. Obrigado. Harry Kane que deu uma chegada, a gente estava bem em frente ao Harry Kane, então a chegada no fim do jogo levou o amarelo. O Felipe falou assim, isso porque os europeus não ligam para Mundial. Exatamente, estão ligando muito para esse Mundial, e o Harry Kane no final do jogo já quase morto, e ele foi lá e voltou, deu carrinho, mostrou toda a garra e toda a gana deles de vencer essa competição também. Camisa toda suada, extenuada, e agora a gente ouve o ex-zagueirão Kompany, treinador do Bayern de Munique. Fala, Kompany. Anita Jones of Bayern Munich's manager, aqui nós estamos com o técnico do Bayern Munique, Vincent Kompany. Fala sobre as suas impressões para o jogo de hoje, ainda mais pelas condições muito quente e também com muita torcida do Flamengo. A atmosfera foi tão especial, tão elétrica. Acho que o principal é quando eu olho para os primeiros 20 minutos, nós estávamos jogando com muita intensidade, o jogo foi feroz. E eu estava pensando, bom, mesmo com esse calor, eles vão continuar, e eles continuaram com muita garra, e foi um jogo muito bom para os torcedores. Nós estamos muito felizes de passar para a próxima fase. E sobre o Sané, ele saiu do banco hoje, e hoje nós sabemos que ele é o último jogo dele com o Bayern. O que você pode falar sobre a contribuição dele para esse jogo? Bom, muito respeito por ele.
nós vemos que nós vencemos muitas coisas juntos no Manchester City. E ele é muito bom, eu desejo tudo de bom para ele. É a primeira vez que nós estamos lidando com isso com uma situação como essa, mas nós sabíamos que podia acontecer e eu tenho muita gratidão pelo compromisso que ele teve conosco. Bom, agora estamos falando sobre um jogo de quartas de final contra o PSG. Como é que vai ser esse jogo? Bom, eu espero que todos nós tenhamos tido progresso, porque nós, quando chegamos a técnicos, muitas vezes, a maioria das vezes nós também já fomos jogadores profissionais e nós chegamos agora e agora precisamos nos recuperar, precisamos recuperar a energia. E o que é que mais que a gente vai querer? A gente está chegando a essa fase e estamos prontos para vencer. Muito bem, ouvimos o Kompany, treinador do Bayern, que segue na competição. Ele falou de atmosfera. A gente não ouviu a transmissão do Sport TV, eu não sei o quanto vocês aí do Brasil ouviram o que fez a torcida do Flamengo hoje aqui. Ela não parou de cantar nem quando estava 2-0. Um ambiente fantástico. E ao final aplaudiu o time de pé. Mas o Felipe comentava a visão dele da partida. Felipe, retome, por favor. O Flamengo, ele não começou da maneira que eu esperava que ele começasse. Porque o Flamengo começou assim, sem fazer pressão. O Flamengo não entendeu no início do jogo que o Bayern estava pressionando muito alto. A linha de defesa do Bayern estava no centro-campo do Flamengo. Então assim, o Bayern não é que tem uma defesa super rápida. O Flamengo tinha que entender, fazer a leitura rápida do jogo, além de pressão, começar a dar profundidade nas bolas. Foi assim que aconteceu depois da parada técnica. O Felipe Luiz, no mínimo, deve ter falado, deve ter enxergado isso. Eu estava na área VIP, conversando inclusive com algumas pessoas que trabalham no Flamengo. Eu vou explicar, ele estava na área VIP porque ele é a legenda da FIFA, né? E é por isso que ele não está trajado com o nosso uniforme, está trajado de legenda da FIFA. Mas eu vou te interromper de novo, porque o Jorginho conversa agora com o repórter Marcelo Corregi. Diga lá, Corregi. O Jorginho está chegando aqui, fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo hoje, mas isso naturalmente fica em segundo plano, porque vocês acreditaram na vitória e dava para perceber durante a preparação para essa partida. O que é mais frustrante depois de um jogo assim, Jorginho? O resultado, né? Acredito que o mais frustrante é o resultado, pelo quanto a gente se dedicou, pelo quanto a gente trabalhou, pelo quanto que a gente correu e pelo quanto, na minha opinião, a gente tinha chance de bater de frente assim, pelo jogo. Lógico que no final já estava um jogo mais aberto, sem tanto equilíbrio pelo resultado, mas por grande parte do jogo acredito que a gente tenha competido frente a frente com uma das melhores equipes do mundo e tivemos nossa chance. Eles tiveram a chance deles, criaram de algumas situações que talvez poderia ter sido evitado, que tem que levar de aprendizado, e meia chance para nesse nível de futebol a percentual de gol é muito alta, né? Então acredito que temos que levar esses aprendizados, mas sair daqui de cabeça erguida, orgulhoso do que a equipe fez, porque demonstrou grande competitividade hoje mais uma vez, e a percepção de dentro do campo era que a gente tinha a chance de chegar lá e criar e sentia essa percepção de dentro do campo, o respeito do adversário pelo que a gente vem fazendo. Então a gente tem que levar isso com nós e continuar trabalhando nessa direção, forte do jeito que está sendo, porque eu acredito que é a direção certa. Foram 2 gols em 9 minutos do Bayern de Munique e dentro de campo, ali perto de vocês, dava para perceber você tentando orientar e acalmar naquele momento. O que deu errado naquele momento? O que você estava tentando corrigir naquele momento? Essa questão, né, de não entrar naquela loucura do resultado, que dava para ver que a gente tinha condições de trabalhar um pouquinho mais a bola para depois encontrar, e aí às vezes a gente acelerava muito rápido, e tomar cuidado com essas porque o time deles encaixava e vinha mano a mano. Então às vezes a gente ia receber essa bola e não tinha já a solução, então a gente estava perdendo algumas bolas ali, estava tentando passar. É difícil, né? Mas era o que eu estava tentando fazer para ajudar. Então acredito que tem realmente muitas coisas positivas para levar na bagagem, e é isso. Obrigado, Jorginho. Boa recuperação. Valeu.
Quando o Jorginho se dirigiu para bater o pênalti, eu tava ali, ó, bem no meio da torcida, onde fica nosso lugar ali. Vários rubro-negros, como é que não é uma raça que bate o pênalti? O Jorginho é um dos grandes batedores de pênalti do futebol mundial. Bateu o pênalti decisivo, inclusive pela seleção italiana. Fez sua estreia aqui e acho que mandou bem no Mundial. Mas, Felipe, a gente estava comentando sobre o tamanho da derrota, o que faltou para o Flamengo, o que o Flamengo poderia fazer para conseguir uma façanha. Porque é disso que se trata. Se o Flamengo tivesse vencido aqui, seria uma façanha absurda. A minha impressão vendo o jogo, é que para encarar uma pedreira dessa, você tem que ter um nível de concentração muito alto e beirar o erro zero. Então assim, já que é chovendo molhado, que o Bayern é mais time que o Flamengo e qualquer equipe brasileira e sul-americana, eu opino que o Flamengo ofereceu favor demais a quem já é naturalmente melhor. Se o Flamengo não tivesse oferecido tanto favor, eu acho que poderia ter conseguido algo melhor aqui. O que você acha, cara? Pensa exatamente como você pensa e como o Jorginho falou. O Flamengo, em dados momentos do jogo, bateu de frente, jogou de igual para igual com o Bayern. Quando estava 3-2, por exemplo, o jogo estava pro Flamengo. Exatamente, não. Quando o Flamengo fez o 2-1, inclusive, o Flamengo teve oportunidade, a torcida do Flamengo começou a vir junto com o time também, só que depois o Flamengo acabou recuando, parece que deu um abafa justamente por causa da pressão que o Flamengo começou a fazer, mas de fato, um jogo tão grande, como um time tão forte como o Bayern, o time não pode errar 3 bolas em saída de gol. Vamos ouvir agora Léo Pereira, que conversa com o Marcelo Corregi. É contigo, Corregi. Exaurido. Essa é a expressão, porque o nível físico de um jogo assim é até difícil de descrever. Não sei se você consegue descrever, Léo. Bom, cara, jogo de altíssimo nível. Muita marcação, muito duelo individual, muito contato e também muita qualidade técnica dos dois lados, eu acredito. Um teve que sair ganhando hoje, foram eles. A gente, cara, eu saí orgulhoso realmente do que a gente conseguiu entregar para o jogo, pro espetáculo, para a torcida. A gente não deixou de acreditar e de jogar aquilo que é proposto por nós durante os 90 minutos. Claro, a gente joga contra uma equipe que é de altíssimo nível, então eles vão ter a maior parte do jogo a bola e também vão criar várias oportunidades. A gente, no modo geral, sai com muito aprendizado também dessa partida. Eles são muito letais quando eles tomam a bola ali, dentro do campo dos adversários. E hoje isso ficou claro. O Harry Kane, eu acho que teve 2 chances e fez 2 gols. Isso, de certa forma, pressionava mais vocês no ato da saída de bola ali? Bom, é sempre... Mentalmente? Sim, é sempre difícil você jogar e sair com mais qualidade quando tem um atacante chato te pressionando ali o tempo inteiro. A gente sabia que viria assim, então a gente não foi pego de surpresa. E acredito que a gente saiu algumas vezes, outras vezes eles tiveram a felicidade de roubar e acho que até fizeram um gol em uma delas. Cara, mas 11 contra 11 ali dentro de campo, tem que analisar depois, mas eu fiquei com uma impressão de que a equipe tentou e buscou o tempo inteiro o jogo. É claro que detalhe faz diferença no jogo, na partida. Eles aproveitaram os detalhes em que a gente perdeu a bola na saída de jogo ali e, bom, sério com a classificação. Quero terminar essa entrevista contigo, Léo, te dando a oportunidade de falar sobre a torcida do Flamengo. O que se viu e se ouviu hoje aqui foi algo assim de arrepiar, o volume da torcida em campo. Tenho certeza que vocês sentiram isso e estão frustrados também por não terem conseguido corresponder, mas foram agraciados, receberam o carinho deles mesmo com o resultado. Com certeza, estou muito orgulhoso de todos os torcedores que estiveram aqui. Acredito que o pessoal do Brasil também estava acreditando também que a gente pudesse ter um resultado melhor e, cara, que todos presenciaram hoje aqui foi de arrepiar. A gente se arrepiava a todo momento ali dentro do campo, porque realmente foi uma entrega muito grande de ambas as partes. A gente dentro de campo fazendo o nosso papel, a torcida fazendo o papel deles, e foi incrível mesmo. A gente não deixou de acreditar e eles também. Então, obrigado, nação. Agora vamos ver o que tem pela frente agora, voltar para o Brasil e melhorar cada vez mais. Obrigado, Léo. Valeu, obrigado. A gente tá com uma enquete no ar, né? Você aponta o seu smartphone para a tela e pode votar quem foi o melhor jogador da partida. Foi o Harry Kane? Foi o Gerson? Foi o Kimmich? Foi o Jorginho? Você tem opinião sobre o melhor em campo? Você daria para quem o prêmio de melhor em campo, Felipe? Sem dúvida alguma, o cara que fez 2 gols e 2 gols em momentos cruciais para o Bayern. É o Harry Kane, sem dúvida nenhuma para mim.
Joga muito, né, cara? Joga muito e precisa de uma oportunidade para fazer um gol. Hoje teve 2 oportunidades, fez 2 gols, um de esquerda e um de direita, mostrando que de fato é bom com as 2 pernas. E se doa, né, cara? Termina o jogo marcando, dando um carrinho na lateral, levando o cartão. Olha, é legal ver esse cara jogar do campo, cara, é legal. Além de quebrar todo argumento das pessoas que falam que os europeus vieram para cá passear, né? Demonstraram realmente toda a gana de vencer do Bayern de Munique. Assim, é um privilégio poder estar assistindo assim logo um jogo como esse, um jogo tão importante como esse. Mas eu tenho que ressaltar uma coisa pro Flamengo e pro torcedor do Flamengo, tem que sair orgulhoso do time. Porque quando fez a leitura de jogo, jogou de igual para igual com o Bayern. Então, assim, é óbvio que um jogo de tamanha importância como esse, de tantos atletas de altíssima qualidade como tem o Bayern, não pode errar. E se você parar, e se nós pararmos para pensar, o primeiro gol foi uma infelicidade do Pulgar, e os outros 3 gols foi na saída de bola, a pressão que eles fizeram. Então eu tinha que fazer a leitura, entender que não era o momento de tocar a bola para o lado e de repente buscar mais profundidade. E quando o Flamengo fez isso, o Flamengo levou vantagem, principalmente depois da entrada do Bruno Henrique. Eu acho que quem está vendo o programa e secou o Flamengo, eu acho que muita gente que secou segue assistindo ao programa, pode olhar pra gente e falar assim, pô, os caras estão romantizando a derrota do Flamengo. Mas é que assim, ó, pra mim, na minha opinião, o que aconteceu aqui é a lógica, né? O que se espera de um confronto entre um gigante europeu e um ótimo time sul-americano, dos melhores que a gente tem, talvez até o melhor, é justamente um placar como esse, na minha opinião, 4-2. É por aí mesmo que acontece. O City derrotou o Fluminense por 4-1, quando o Fluminense era o campeão da Libertadores. Para passar pelo Bayern, o Flamengo precisaria subverter a lógica, fazer algo muito fora da curva para que a lógica não acontecesse aqui. E eu opino que a falta de concentração em momentos cruciais, os primeiros 10 minutos, o favor que deram ao Bayern quando estava 3-2, né? Um passe de bandeja para o Bayern ampliar, foi o que acabou determinando o placar. Não a superioridade, porque da superioridade o próprio Felipe já falou aqui em português muito bem claro, né? São times de outro patamar, os da elite europeia e os nossos. Ficou o gostinho de que dava para ter incomodado mais, viu, Denilson? Quero ouvir vocês aí no Brasil, meu caro. Boa noite a vocês, Denilson, vocês que estão na nossa casa, no estúdio do fechamento, meu velho. Fala, Dena! Fala, Rizek. Boa noite pra você, boa noite pro Felipe Melo. Sempre elegante Felipe Melo. Que anel. Daqui a pouco a gente vai falar desse brilhante anel na sua mão, Felipe. Parabéns, uma história maravilhosa no futebol. Daqui a pouco a gente fala sobre o teu estilo. Aqui ao meu lado, Brasil, Rafinha, comentarista especial do Sport TV nessa Copa do Mundo de Clubes. 18 títulos pelo Bayern, 6 títulos pelo Flamengo. Alessandro Losetti, mais uma vez, boa noite para você. Rafael Sobis, nosso comentarista convidado. Começar conversando com você por toda a tua trajetória, sentimento envolvido, né? Tanto quanto jogando pelo Flamengo, quanto pelo Bayern. A gente teve várias declarações durante o fechamento e a que me chamou mais a atenção foi a do Jorginho, quando ele fala de leitura. Você acha que faltou essa leitura por parte do Flamengo e entender rapidamente o jogo, como aconteceu com o Bayern? Boa noite, Rafinha. Boa noite, Denilson. Boa noite, Losetti. Boa noite, Xará. Rafa, meu parceiro, hein? Zeke, Felipe Melo, um grande abraço para vocês. Assim, Dena, é difícil a gente mensurar assim, que faltou leitura, não, porque com muito respeito ao Flamengo, mas é uma prateleira acima, é um nível de adversário acima do Chelsea. O Chelsea foi uma grande partida, o Flamengo errou pouco, e contra um time dessa dimensão, ele não pode errar. E o Flamengo errou assim, nos detalhes que contra essas equipes não perdoam. Então, assim, dava para ter melhorado, igual o Jorginho falou, ler o jogo, pressionar aqui, sair um pouco mais, mas também tem que entender que é uma das melhores equipes do mundo. O planejamento, Losetti, aproveitar a tua experiência, você analisa sempre muito bem taticamente os times. O Felipe ele é fiel no estilo dele de jogo, né? O Felipe Luiz ele é fiel no estilo dele de jogo. O Flamengo, quando ele começa o jogo e toma logo o gol, o Flamengo continua jogando da mesma forma, né? Tentando sair jogando. De repente foi um erro de leitura do Felipe em tentar, de repente... Daqui a pouco eu vou perguntar pro Rafinha um comentário que ele fez durante a transmissão, que ele trabalhou no jogo. Mas de repente poderia ter mudado já essa leitura, Losetti? Boa noite. Boa noite, amigos. Prazer estar com todos vocês. Um abraço aos amigos de Miami. Denilson, eu acho que o Flamengo construiu ao longo dos últimos anos, e agora com o trabalho do Felipe, com a montagem desse grupo, um cenário em que ele se permite, ele se autoriza a ir para esse tipo de jogo contra um Bayern de Munique e
tentar impor o que ele tem de bom. Claro, tentar evitar erro. Primeiro que eu acho que erro zero é utopia nesse tipo de jogo, concordo. Principalmente porque o Bayern de Munique é talvez um dos times do mundo, certamente um dos times, talvez o time no mundo que mais force o adversário a errar, com uma pressão insana no campo de ataque, muito bem organizada e que o Flamengo conhecia. O Flamengo não foi surpreendido, porque o Felipe falou sobre isso na véspera. O Flamengo não tem o hábito. Uma coisa é conhecer, ter informações sobre, outra coisa é viver a situação. O Flamengo não vai viver nenhuma outra vez na temporada uma situação de uma pressão como a que faz o Bayern enfrentar um adversário como o Bayern. Mas o Flamengo construiu esse cenário nos últimos anos em que ele não pode ir para esse jogo, ou ele tem que ir para esse jogo tentando impor a sua maneira de jogar. E essa é a mensagem. Rosete, desculpa te interromper. André, o Felipe Luiz na coletiva, né, Rizek? É isso? Não, prioridade daqui a pouco a gente volta, Rosete, com você. Vamos lá. Treinador do Flamengo, vamos ouvir as explicações do treinador do Flamengo, Dena. Boa. Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. A gente sabe o quanto o resultado pesa no futebol, né? Mas antes desse jogo, tudo que se falava era sobre como o Flamengo tem suas convicções e consegue fazer o seu jogo diante de qualquer adversário, assim. Eu me recuso a acreditar, particularmente, que tudo isso se perca por conta de uma derrota, e acredito que você também. Então, queria que você falasse um pouco sobre a tua manutenção das tuas convicções, da tua maneira de jogar, diante do Bayern de Munique, que é grandioso, apesar da derrota de hoje. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade linda que foi disputar esse Mundial, pela maneira como fomos recebidos e tratados aqui durante essas 2-3 semanas que ficamos nos Estados Unidos, pela organização, por vocês da imprensa, por todo mundo que fez essa competição ser muito especial. Foi um privilégio muito grande fazer parte de uma elite de clubes aí que me deixa muito orgulhoso ter participado e da forma que foi. Então, primeiro, agradecer vocês, agradecer a todo mundo. Depois, dizer sobre as convicções, eu penso o seguinte, jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente vê um jogo que o Flamengo se portou realmente muito bem, eu acho que a torcida percebe isso, sai muito orgulhosa daqui também. Porém, a minha pergunta é sobre... Eu vi alguns comentários sobre isso e eu também penso sobre o lado emocional do time, né? Houve algumas falhas durante a partida, num jogo jogo gigante, onde não se pode errar de forma alguma, né? E é claro, muito mérito do Bayern também. Como é que estava o emocional dos jogadores antes do jogo? Assim, havia realmente... Eles são humanos, né? Acabam sentindo, querendo ou não. Havia alguma tensão maior ou... A concentração estava tão grande que talvez eles não tenham sentido. Como é que estava essa situação? Você mesmo respondeu na tua pergunta, mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que, mesmo errando,
estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né, que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Felipe, a pergunta é parecida com o que você está respondendo, mas eu queria entender o seguinte. Assim, você nunca tinha tomado 4 gols num jogo como técnico e todos os 4 gols tiveram erros. Né? Da saída que virou escanteio, da saída de bola da Arrascaeta, depois das 2 do Luiz Araújo. Quanto isso se deve a gente não saber, não jogar usualmente contra uma pressão desse tipo? Quanto foi erro do Flamengo? Quanto é porque a gente não sabe ainda, não está acostumado a lidar com esse tipo de pressão que o Bayern faz? Não, mas é interessante a tua pergunta, mas vamos lá. Depois que a gente nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola. E depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque, até com a Arrascaeta, com o Plata. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião sobre o jogo. E como você falou, erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras. Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. Olá, muy buenas. ¿Qué tal? En directo para la cadena SER, encantado de verte otra vez. Enhorabuena por el torneo hasta el día de hoy. En Europa hay seguramente mucho debate, o está habiendo mucho debate, sobre la necesidad o no de un campeonato de este tipo. Me gustaría saber tu opinión al respecto y si crees, desde tu punto de vista ahora no europeo, aunque has estado muchos años allí, si crees que en Europa se le está faltando en alguna manera el respeto en determinados momentos a este torneo y a partidos de este torneo. Torneios como esse, a partidas desse torneio. Não, bem. É prazer falar com vocês outra vez. É um prazer falar com vocês outra vez. Como treinador. Para mim, como treinador, e também, se eu tivesse continuado sendo jogador, seria um privilégio gigante estar nesse torneio. O calendário é muito congestionado, os jogadores não têm férias, eles podem se queixar disso. Eu tive a oportunidade, como jogador, de disputar 3 Copas Américas, um Mundial de Clubes, uma Copa de Confederações e algumas convocatórias de amistosos. Pós-temporada, e eu perdi férias e foi o melhor momento da minha carreira. Eu perdi tempo de qualidade, perdi tempo de ir para a praia com a minha família, coisas assim, mas eu vivi o melhor do futebol, onde estão os melhores. E eu vivi isso nas seleções, na Copa América eu tive oportunidade de ganhar uma. Isso é uma coisa para poucos. Eu sou muito grato por isso. Eu me sinto um privilegiado por poder participar disso. E tomara que possamos ver mais disso, que possamos ver uma maneira de fazer mais desse torneio, de colocar ele no calendário, que os clubes estejam satisfeitos disso, porque é uma oportunidade para nós, sul-americanos, para os países da Ásia, da Oceania, de poder estar competindo contra os melhores, contra a elite do futebol. E também que possam ver os jogadores que nós temos aqui, que isso abra portas, que possam viajar, que possam se encontrar, que vivam esse ambiente maravilhoso que foi o Mundial. E eu entendo que isso não é fácil para os clubes, para os jogadores, com tantas partidas, mas é o que temos. Os que não são tão bons gostariam de ter mais ainda. Boa noite, Fernando Valeca de Barros, eu sou freelancer. O nível entre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu é tão enorme que é intransponível
Dava para fazer alguma coisa a mais? Onde estamos e como fazer para aproximar o nível de novo? Obrigado. Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer. Já foi. Uma coisa sim vimos no campo. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe. Que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não. São muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá. Felipe, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Ontem a gente ouviu a tua entrevista e a entrevista do Company, né? E vocês convergiram em dois aspectos. Onde que venceria quem errasse menos e outro que venceria quem fosse dominante. Queria ouvir de você a questão do ponto de reversão disso. Naquele momento em que o Flamengo não conseguiu ser dominante, naquele momento em que o Flamengo errou, o que faltou para esse ponto de reversão, para tentar o domínio, para tentar errar menos, Felipe? Vou reiterar em cima das outras respostas. Nós temos um plano onde os laterais passam. Se você não consegue superar a marcação, o teu lateral não passa. Nós temos um plano de atacar o espaço. Se o zagueiro defende, tem uma qualidade defensiva tão grande, onde não deixa o teu atacante nem correr, porque ele é mais forte, mais rápido, ele te domina. Ele te leva ao território, ele te deixa incômodo dentro do campo, você não consegue sair pelo chão, não consegue sair pela bola longa, porque ele é melhor. E não é vergonha reconhecer a qualidade do time do Bayern. É melhor. Sei que gostaríamos muito de... Todo mundo gostaria de falar de um outro jogo, que se trocássemos uma peça, se jogasse de outra forma, sim. Essa é a opinião de... Pode ser a opinião do torcedor, pode ser a opinião de vocês aqui, mas a realidade é que nos custa muito reconhecer a virtude e o mérito do adversário de pressionar, que teve que descer o Goretzka para marcar o Gerson, para igualar no mano a mano, para subir o lateral esquerdo com o Wesley, e fizeram um mano a mano na saída. É muito complicado superar um time onde te encaixa dessa maneira e com a qualidade defensiva e ofensiva que tem. Houve momentos do jogo, vários jogos dentro do mesmo jogo, em que o Flamengo diminui a sua desvantagem e aí o Bayern intensifica de novo, sobe a marcação e novamente começa a dominar o Flamengo, a dificuldade de sair do campo de defesa, e aí começa a rifar a bola e perde bolas. Acho que 3 dos gols foram de bolas recuperadas. O Bayern joga num nível muito mais alto, ou seja, o intercâmbio deles com as grandes equipes, obviamente, é muito maior do que o do Flamengo, qualquer time da América do Sul. Até que ponto isso não eleva o nível de uma equipe dessa, o nível coletivo? E os times da América do Sul não têm essa possibilidade, não existe esse intercâmbio, e isso acaba fazendo diferença num jogo como o de hoje. Desculpa, você falou, eleva o nível da nossa equipe? Não, eu digo do ponto de vista coletivo, pelo fato deles enfrentarem as grandes equipes do mundo, com frequência, e os times da América do Sul, como o Flamengo, não tem esse intercâmbio, né? Acho que hoje a gente viu um intercâmbio importante entre um time forte da América do Sul e um time forte da Europa. Ótimo. Como você falou, e certo, cada vez que estávamos bem no jogo e conseguimos diminuir o placar, estávamos bem, a gente se sentia bem e isso ficou uma diferença de um gol. E nesse momento que a gente pensava, agora vamos empatar, eles vão vir abaixo, esses jogadores estão acostumados, primeiro pelo nível técnico que tem, qualidade individual de cada um deles, depois os clubes que eles jogam, as competições que eles lutam todos os anos, levam a serem jogadores da absoluta elite do futebol, acostumados a viver esses momentos, e aonde eles
voltam a dominar o jogo mesmo vencendo por um gol, onde qualquer outra equipe viria um pouco abaixo. E eles têm essa frieza de defender com bola, de te submeter, de te empurrar para a tua área. Você quer sair, eles têm essa pressão pós-perda muito forte. Se você joga longa, o goleiro está praticamente no meio campo, já coloca a bola de novo, para eles continuarem te submetendo. Então isso gera um desgaste muito grande, o teu time não consegue sair, e aí eles acabaram fazendo sempre outro gol de vantagem, né? Então, como falei aqui anteriormente, reconhecer realmente a qualidade da equipe do Bayern, primeiro como clube, depois qualidade individual dos jogadores, forma que estão treinados, uma forma muito agressiva de propor jogo, de pressionar, individualizado, e depois também de propor. Atacam com muita gente, atacam praticamente com 6 jogadores, né? Tem 2 zagueiros, 2 volantes, e depois 6 jogadores entrando na tua área. É muito difícil jogar contra um time com tanta qualidade, com tanta imposição. Por isso que reconhecemos a superioridade deles, mas é um intercâmbio muito legal para que a gente possa vivenciar esses momentos, né? E ver realmente a qualidade desses times da elite. Bayern is already here, so we have to finish, okay, to respect them. Yeah. Thank you very much, everyone. Obrigado, pessoal. Yeah, what can I do? I can't remain. Parecia até combinado, né? O Losetti falava sobre se o Flamengo que errou ou se o Bayern que provocou os erros do Flamengo, e para mim esse foi o principal ponto assim do jogo, de mais uma ótima entrevista que o Felipe Luiz dá aqui nos Estados Unidos. Felipe Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, o time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar, como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o 4º gol, a mesma coisa. Então, assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser o melhor time ou não. Eu vou devolver para o Losetti, só dando um pitaco, né? Assim, eu acho que o Felipe cumpriu a promessa de tentar jogar mais ou menos de acordo com o que é o DNA do Flamengo, né? Com o que é o jeito com que ele joga, mas é claro que a qualidade do adversário é muito diferente daquela que o Flamengo enfrenta no dia a dia, inclusive física, como o próprio destacou. E eu não me aguento, viu, Losetti, quando a gente insiste em perguntar sobre uma coisa tão óbvia e ululante, que é a diferença do futebol sul-americano para o europeu. Quero deixar claro, isso é uma coisa tão óbvia, que não é a diferença do futebol do jogador sul-americano para o europeu, tanto que, com exceção feita ao Bayern, todos os europeus aqui vivos na competição têm jogadores brasileiros. Todos os jogadores que comentam no fechamento fizeram carreira na Europa, porque os europeus têm dinheiro para comprar os melhores do mundo. E os melhores do mundo, entre eles, estão os sul-americanos, né? A Argentina é a seleção campeã do mundo e todo mundo joga na Europa. Então o futebol argentino, ele é muito forte. Só que o futebol argentino da Série A é jogado na Europa, assim como o brasileiro. O Vinícius Júnior joga na Europa, assim como os nossos principais jogadores. E a gente insiste em perguntar a diferença do futebol sul-americano para o europeu. É o dinheiro, é a economia, idiota, como diria o outro. Agora, Losetti, devolvo para você porque você estava falando sobre os erros. É uma frase famosa para falar, né? É economia, estúpido, para ser mais preciso. Vou devolver para você, Losetti, porque você estava falando do erro zero e de como o Bayern, na sua opinião, proporcionou também esses erros ao Flamengo. Devolvo a você, Losetti, porque a palavra estava contigo, meu caro. Rizek, muito obrigado. Eu concordo basicamente com toda a visão do Felipe, toda a leitura do Felipe sobre o jogo. Já vinha falando aqui sobre como o Bayern te força a errar de várias maneiras. Me pareceu muito clara a estratégia do Flamengo para encarar os duelos individuais. E aí acho que o Flamengo perdeu alguns duelos, principalmente naquela primeira parte do jogo, perdeu muitos duelos.
O encaixe do Bayern era exatamente esse que o Felipe falou. O Stanisic, lateral esquerdo, que vinha jogando na zaga, jogou toda a fase de grupos na zaga. O Kompany hoje colocou ele como lateral para encaixar no Wesley. Para mim ficou claro que a missão dessa troca foi: eu tenho que ter um jogador que precise marcar o lateral direito do Flamengo individualmente, e o Stanisic, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. O melhor para mim foi o Kane, porque é um gênio da posição, mas o Stanisic jogou demais e anulou o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo cumpriu a sua missão, a missão que ele vem construindo. Ele poderia ter jogado de outra forma? Poderia. Ele fez com que seus jogadores trocassem muito de posição, justamente para tentar gerar desorganização nessas marcações individuais. Então, Luiz Araújo, pega o cara que te marca, traz ele para dentro. Plata, pega o cara que te marca, leva ele para fora. Tente gerar algum caos. O Bayern respondeu bem no começo, depois o Flamengo teve um bom momento no jogo, e acho que a forma como respondeu ao 0-2 foi positiva. Entendo que o Flamengo fez um bom jogo, foi um bom jogo no geral, aliás, um dos melhores que eu vi nessa Copa do Mundo em termos de ação, reação, estratégia, enfrentamento, e acho que as explicações do resultado são claríssimas. A gente tem que ficar procurando nada dentro da gaveta. Exato. Tá tudo fora. Ganhou o time melhor, ganhou o time com mais orçamento, ganhou o time mais bem preparado e acostumado a enfrentar esse tipo de partida que o Flamengo tem raríssimas oportunidades. Agora, talvez daqui a 4 anos apenas ele vá jogar contra um Bayern de Munique. Tem os intercontinentais pela frente, o Flamengo é sempre um favorito na Libertadores, o Bayern é sempre um favorito na Champions League, mas acho que as explicações são muito claras sobre o que aconteceu e estão dentro do que a gente previa antes da partida. Sobis, quando a gente ouve o Felipe Luiz falando sobre a estratégia que ele usou, ou ele tentou usar durante o jogo, que o Felipe Luiz é um estudioso do futebol, então ele tem uma mentalidade muito mais lá da Europa do que daqui do futebol brasileiro, e me arrisco dizer que daqui a pouco tempo ele deve, de repente, estar dirigindo algum time na Europa, por todo o contexto, né, do Felipe Luiz como um estudioso do futebol. Ele falou ali, cara, se a gente tentava sair por dentro, eles tinham uma estratégia para matar essa saída por dentro. Se a gente tentasse uma bola longa, eles também teriam uma situação para cortar essa bola longa. Você concorda com esse ponto de vista? Concordo. Boa noite, Rizek, Felipe, amigos aqui. A única coisa que eu botaria em pauta é, a partir do momento que tu tomou o primeiro gol de um gol contra, né? Paciência, mas o segundo gol, você já perde uma bola na frente da área, tu já muda, né? Já muda um pouquinho da forma de sair. E o Flamengo tomou os 3 gols saindo do mesmo jeito na frente da área. Isso é meio que um erro meio que básico no futebol, né? Joga por fora, até organizar, queira ou não, por estar calor, a questão da parada técnica, ela conta muito como um tempo. Organiza, para de sair por dentro, joga a bola lá nas costas, parou e dá uma organizada. E depois que começou a jogar, melhorou, mas sempre voltou nesses erros, que é perder a bola na frente da área. Isso aí é crucial no futebol de hoje. Ô Rizek, dá para falar, Felipe Melo também, dá para falar, se a gente fizer o recorte do jogo e tentar agora rapidamente eliminar os erros do Flamengo, que na consequência aconteceram os gols do Bayern, o Flamengo foi um time competitivo. Essa distância que a gente fala de qualidade técnica de europeu para o brasileiro, se a gente eliminar esses erros que originaram os gols do Bayern, o Flamengo chegou próximo de ser competitivo contra o Bayern? O Flamengo, ao meu ponto de vista, sim, chegou próximo. O Flamengo competiu. Por isso que o Flamengo teve vivo o jogo todo. Porque o Flamengo competiu. Os erros realmente foram cruciais. Eu concordo muito com o Rafa quando ele fala que tinha que ter feito essa leitura de jogo no momento, sabe? Tomamos um gol já rápido no início, vamos sair jogando depois para tomar o segundo gol? O terceiro, o quarto? Mas eu concordo e eu penso que o Flamengo, em determinados momentos do jogo, jogou de igual para igual com o Bayern. Realmente, acho que isso aconteceu. E, Dena, também achei que a leitura do Felipe foi precisa, né? Chelsea e Bayern são times de prateleiras diferentes, né? O Chelsea não jogou a última Liga dos Campeões, inclusive terminou em 4º nessa edição da Premier League, vai jogar a próxima, mas para mim claramente são times diferentes, né? Hoje era um degrau muito alto e eu acho que esse formato de competição, Dena, até respondendo a sua pergunta de ser competitivo, eu acho que assim, traz a realidade, se é que alguém duvidava, sobre como fica ainda mais difícil algo que já estava quase impossível, que era o time sul-americano conquistar o Mundial, né? Porque no outro formato do Intercontinental, se você consegue um jogo de um europeu, como o Botafogo fez com o PSG, por exemplo. Um jogo, você conseguiu.
Acontece. Eu acho que se o Flamengo jogar umas 10, 12 vezes com o Bayern, talvez consiga ganhar um jogo. Tô chutando, né? Porque eles não jogam 10, 12 vezes. Eu acho que talvez consiga num dia em que o Bayern não esteja tão bem, num dia que o Flamengo se aproxime. O Lozete tem razão, não existe erro zero. Mas num dia que o Flamengo se aproxime do erro zero, num dia em que o Rossi consiga fazer milagres. Um jogo, dá pra sonhar. Agora, esse formato, você tem que escalar muitas montanhas, né? Teria que passar hoje pelo Bayern, depois pelo PSG, depois pelo Real Madrid. Cansa só de pensar o desafio para um time sul-americano, né, Dena? Eu devolvo para você. Você está fazendo muita pergunta, agora eu que faço para você, Denil. Você acha que o Flamengo competiu, Dena? Eu acho que sim. O Flamengo competiu. A gente estava comentando aqui durante o jogo essa falta de leitura e de entendimento do jogo. Estava falando com o Rafinha aqui, que eu estava acompanhando. O Rafinha, em alguns momentos durante a transmissão do jogo, ele falou que o Flamengo poderia ter usado um pouquinho mais essa saída, né, Rafinha, pelos lados do campo para tentar desafogar um pouco o time. E o Flamengo não conseguiu fazer isso, até por causa da atitude do Bayern. Ela era muito forte nesse começo, né? O Flamengo ele foi finalizar, acho que uns 15 minutos, 16 minutos do primeiro tempo, quando teve a finalização do Luiz Araújo, que para mim, apesar da derrota, mas eu nunca fui comentarista só de resultado, e eu até falei que o Luiz Araújo foi um dos caras que mais se doou dentro do campo hoje. Mais ligado, né? Mais enérgico dentro do campo. Faltou um pouquinho disso do Flamengo nesse início de jogo, principalmente depois do gol, de ter essa válvula de escape pelos lados do campo? Com certeza, Dina. Como o Felipe Melo falou agora, o Felipe falou que a defesa do Bayern estava no campo de ataque, né? No campo de defesa do Flamengo, a defesa. Estava no meio campo. Mas isso é treinado, Dina. Isso é treinado para eles botarem essa bola longa, porque tem um goleiro por que tudo te induz ao erro? Porque tem um goleiro que é treinado para isso. Para ficar na sobra, para receber essa bola. Então, como o Felipe falou, é pressionado aqui, é pressionado ali. Então, se baixa o lateral, bola longa, eles ganham na segunda bola, ganham na primeira bola. Eu acho que aquele erro do segundo gol, acho que é do segundo, do Pulgar? Que o Arrascaeta toma pressão? Não, que o do Arrascaeta toma pressão, aquele claro, o Luiz Araújo. Aquele ali não é sair jogando pro meio. O Luiz Araújo foi fazer uma cobertura, ajudar na defesa e acabou com a perna direita, botando a bola no meio campo. Agora, o segundo gol, sim, que ali é uma defesa de desenho claríssimo. O Upamecano vai em cima dele, nem olha para trás, que tinha o Plata com o Tá e o Stanisic atrás. Aí sim, que era do... Isso é uma jogada treinada dele? Com certeza. É pressão, porque se o Pulgar, vendo que tá todo mundo atrás dele, ele bota a bola para frente, para correr, para botar a corrida, fazer eles correndo para trás, o time sai de trás. Então aí esse é o problema. Mas é tudo treinado. Esse é o terceiro gol, Rafinha, que a gente tá falando, ó. Aí tem algumas coisas que dá para analisar, né? Óbvio que é aqueles comentários que já aconteceu, então fica mais fácil da gente analisar. Porque, olha, primeiro que a liberdade, né? Na entrada da área do Flamengo ali. O que o Flamengo poderia ter feito ali? Diminuído um pouquinho mais rápido? Isso aí é claro que não foi sair jogando. O Zarou foi tirar a bola dali do perigo. Muito diferente do segundo gol. Exatamente. Ali eu acho que, claro, tá definindo, tá correndo pra lá, cansa também, Dena. Mas ali um Jorginho e o Pulgar, vendo que o passe já foi no pé do Goretzka, muita gente na frente da bola, diminui um pouquinho, pelo menos para atrapalhar o chute dele. E é um cara pegar bem na bola, com o Rossi, com muita gente na frente, claro que dificulta. Tentou adivinhar o Rossi? Eu acho que ele dá uma olhadinha e depois ele dá um passo. Porque exatamente isso que aconteceu, que o Rafinha falou, ficou muita gente na frente dele, ele tem que tentar ver. Aí, Rafa, pode continuar falando, Rafa, a gente tá analisando... E nesse nível de atleta, de jogador, olha só, é muita gente dentro da área. O Luiz Araújo foi desesperado, ele é um atacante dentro da área, tentando tirar a bola com a perna direita. Ele fez metade do papel bom. Claro, o corte foi no pé, o cara... E é impressionante, né, que europeu é impressionante o domínio deles, né? Os caras resolvem, a ocupação de espaço em 2 deles... toques, os caras resolvem a parada. Mas o Pulgar para muito antes, né? Ele para na meia-lua, ele pode dar mais uns passos à frente. Pressionar, ele pode tirar mais o espaço do Goretzka. E aí é o seguinte também, o Rossi não viu a bola, então se posiciona de modo que você possa ver. Aí, pra mim, o goleiro não competiu no lance. Porque ele teve espaço e tempo pra... Sabe o que eu acho ali, Lozete? Quando o Goretzka ele domina a bola e o gesto corporal dele é de chapar do lado esquerdo do Rossi. Tanto é que ele dá o passe pro lado esquerdo dele e ele acaba sendo surpreendido. Ele pode ter enganado ali, mudado o movimento, mas eu digo, pra mim o Luiz Araújo é o mais inocente nesse lance. Ele afasta, ele faz o que dá para um atacante que tá ajudando. Depois o volante não tira o espaço e o goleiro fica parado, assim, sabe? Acho que é muito diferente do segundo gol, onde tem um passe intencional do Luiz Araújo pro Arrascaeta e a perseguição do Upamecano até a intermediária ofensiva.
que é o encaixe de marcação o campo todo que o Bayern estava fazendo no comecinho. E o Bayern e o time alemão, e a gente já sentiu isso há 11 anos atrás, se eles sentem um cheirinho de sangue, eles vão morder. Eles viram que o Flamengo estava abalado naquele começo, então é hora de jantar. Foi o que o Pamecano fez com a Arrascaeta e a bola caiu no pé desse gênio. Felipe Melo, esse segundo gol, você que foi um especialista na posição, primeiro volante, já mais para a reta final da tua carreira como um zagueiro, você tinha uma saída de bola perfeita, que era esse lançamento. Muitas vezes o time sendo pressionado, você tinha esse lançamento de 50, 60 metros. O Pulgar tinha essa possibilidade, porque o Pulgar ele toca essa bola de costa para o Arrascaeta. Eu acho que é muito mais um erro do Pulgar nessa leitura do que propriamente do Arrascaeta, não, Melo? Existe uma coisa assim que eu vou usar muito quando estar treinador, possamos dizer assim, que é mudar a pressão de lado. Sabe, o Bayern começou o jogo fazendo uma pressão absurda em cima do Flamengo, o Flamengo tinha que mudar a pressão de lado. Uma bola longa resolve isso. Vamos meter uma bola longa lá nas costas do zagueiro, vamos fazer o Neuer sair jogando e vamos fazer a pressão a gente. Eu acho sim que ele poderia fazer melhor daquilo que fez. Provavelmente, se é o Jorginho, não teria esse erro. Porque o Jorginho já é um cara habituado a verticalizar jogadas, a meter bola longa de primeira, ou de repente se tá de costas para a bola, de repente jogar para um companheiro que está de frente para meter uma bola longa. Então sim, penso que foi muito mais culpa, nesse caso, do próprio Pulgar, do que propriamente de outros atletas. Ô Dena, eu queria pimentar um debate sobre alguns clichês que a gente gosta de debater assim, sobre atletas que atuam no Brasil, né? Primeiro assim, sobre o Neuer. O rubro-negro gosta de dizer que todo goleiro, quando enfrenta, vira Neuer. Hoje ele viu o Neuer, né? Pô, que sacanagem o Neuer jogando, né, cara? Que ele fez, Luiz a defesa, como ele joga de líbero, né? Pô, que prazer ver o Neuer jogar do estádio. A outra, cara, das escolhas do Felipe quando enfrentou clubes europeus, Dena. Contra o Chelsea, por exemplo, ele barrou o Léo Ortiz, colocou o Danilo, porque o Danilo era o mais veloz. O Pedro, por exemplo, que jogou a última Copa do Mundo, ninguém duvida do talento do Pedro, não foi opção para jogos contra europeus. Entrou no finzinho contra o Chelsea, mas na hora do pega pra capar não foi opção. Ele tira o Arrascaeta nos 2 jogos, no segundo tempo, coloca o Bruno Henrique, coloca o Plata. Será que ficou provado isso, que tem jogador que realmente, para enfrentar esses europeus, precisa ter uma intensidade diferente daquela que normalmente, claro que há exceções, do John Arias, por exemplo, para mim tem ritmo de jogo europeu, mas será que ficou provado pelas escolhas do Felipe nos 2 jogos contra Chelsea e Bayern, que realmente o nosso futebol é mais lento, menos intenso, e que há atletas e atletas, quando você compara com os europeus, vocês veem assim também, Dena? Eu enxergo dessa forma também. Quando volta para o segundo tempo, por exemplo, eu já imaginava o Bruno Henrique no lugar do Plata, né? Durante a transmissão, o Rafinha que fez o jogo, com o Ricardinho, o Maestro, com o Led, o Luiz Carlos narrando, eu imaginava a volta do segundo tempo já com o Bruno Henrique. Quando ele tem a opção de não colocar o Pedro, Losetti, eu acho que fala muito de ter um ataque mais leve diante de uma defesa que não é rápida, né? É uma defesa posicional, qualidade na saída de bola, mas não tem a velocidade. De repente ele deve ter pensado isso, né? Deixa eu colocar o Plata, porque ele repete praticamente o time que jogou contra o Chelsea, com exceção ao Danilo, que o Rizek falou, né? A ideia que ele tinha pra mim ao atacar era essa: bagunçar para tentar mudar os jogadores de posição para tentar bagunçar a marcação, poucos toques na bola. Então a gente viu muito ele tentando usar a coisa do terceiro homem, um passe para alguém que está de costas para já ajeitar para quem vem de frente, abrindo campo, tirar os zagueiros do lugar para abrir campo e jogadores que ataquem o espaço. Aí você tem o Plata, você tem o Wesley pelo lado e você precisava ter quem desse o passe. Por isso acho que o Arrascaeta foi titular. Ele disse na coletiva ontem, o Flamengo precisa tentar ter a bola. E acho que até por isso ele insiste na saída curta, para não devolver a bola. No entendimento dele seria simplesmente devolver a bola e ter que correr para trás de novo. Eu acho que ele não queria isso. Ele põe o Arrascaeta e não coloca o Bruno Henrique no lugar do Plata, entre outras coisas, porque ele sabia que o Bruno ia entrar no lugar do Arrascaeta. E se ele queima o Bruno Henrique no Plata, ele ia perder a oportunidade de ficar com os 2 jogadores em campo para melhorar um pouquinho essa pressão quando o Arrascaeta fisicamente já não conseguisse entregar mais. Então, respondendo a pergunta do Rizek, sim, os europeus têm uma condição diferente, mas não são os europeus como se a gente estivesse falando de todos os times da Europa. O Bayern tem essa condição diferente. O próprio Chelsea, que não tem a qualidade do Bayern, que não tem estrategicamente... Assim, o Chelsea é inferior ao Bayern em todos os aspectos, mas ele tem essa possibilidade. Agora, a gente viu europeus neste torneio, o Dortmund, o Porto, o Salzburg, o Benfica... Para mim, todos eles jogaram pior do que o Flamengo. Aliás, o Flamengo é eliminado até aqui
até aqui... O Porto foi um vexame, né? O Flamengo é, para mim, disparado o não europeu que melhor jogou futebol e melhor do que alguns europeus também. Não vi nenhum time de fora da Europa jogando melhor do que o Flamengo até aqui. A gente ainda tem o Palmeiras classificado, tem o Fluminense que joga amanhã, pode se classificar, tem o Monterrey que vai enfrentar o Dortmund e eles podem melhorar. Mas até aqui, ninguém jogou melhor do que o Flamengo em termos de performance, desempenho e de se colocar para esses adversários como um time que enfrenta. O Flamengo enfrentou. Isaac. Há muitas Europas, né, Losetti? Há muitas Europas e muitas Américas do Sul. Por exemplo, o futebol brasileiro está em outro nível em relação ao argentino, aos outros países, então a gente não pode dizer é tudo futebol sul-americano. Assim como o futebol europeu. Né? É óbvio que há prateleiras diferentes. Mas o que explica? Eu queria ouvir os atletas que fizeram a carreira na Europa, né? Porque a gente fala tanto da intensidade, da diferença. Por exemplo, a gente fala inclusive de jogadores sul-americanos que jogam na Europa. Por que os jogadores que atuam na Europa têm essa intensidade tão diferente da nossa na América do Sul, Felipe? A gente tem que parar um pouquinho com essa... Isso já vem de muitos e muitos anos de trás, né? O futebol brasileiro é um futebol bonito, é o samba, enquanto os europeus estão trabalhando, pô. Quando os europeus estão ali trabalhando de manhã, de tarde, às vezes tem treinador que bota para trabalhar em 3 turnos, sabe? Então, assim, tem que acabar com isso. O jogador brasileiro, você imagina, o jogador brasileiro como é que tem qualidade técnica, o dom de jogar futebol. Que o calendário era importante também, dos europeus poderem treinar mais, mas aqui eu estou opinando na teoria, queria ouvir quem viveu isso na prática, como vocês todos. Exatamente, não, assim, tudo influencia, mas eu acho que o principal vem do berço do futebol brasileiro, que é fazer os atletas entenderem que futebol sem intensidade não se joga hoje, não se pratica um futebol sem intensidade. Os mais altos níveis do futebol se pratica com intensidade. A técnica vem depois, primeiro a intensidade. Quando você vê o campeonato mais pegado do mundo hoje, que todo mundo quer jogar, que é a Premier League, é um jogo totalmente veloz, um jogo assim, super rápido. E claro que, obviamente, você tendo um campo como esse aqui que vocês estão vendo, tudo facilita, porque a bola rola melhor, o cara vai correr com muito mais vontade. Então, assim, muitas coisas influenciam, mas o brasileiro tem que entender que futebol hoje é muita intensidade. Então, se colocar a intensidade que os europeus têm e a qualidade que o brasileiro tem, o Brasil vai voltar a ganhar a Copa do Mundo o mais rápido possível. E achei essa sacada do Felipe bem legal nos 2 jogos, né? Ele tentou enfrentar os europeus com os atletas que ele achava que tinha um nível físico para isso. E isso ditou as escolhas dele nos 2 jogos, contra Chelsea e Bayern, Denan. Eu acho que ficou claro que os times brasileiros, obviamente tem Fluminense e ainda tem o Palmeiras que continua na competição, que venceu por 1-0, então está nas quartas, né, da Copa do Mundo, vai jogar só na sexta-feira. Só na sexta-feira. Se a gente fizer aqui uma retrospectiva rapidinho numa pré-Copa do Mundo, ninguém imaginaria que os 4 clubes avançariam, os 4 clubes brasileiros, né? Eu, por exemplo, não achava que os brasileiros iam avançar. Avançaram bem, jogando bem. A perspectiva do Botafogo era a mais difícil, né? A mais difícil surpreendeu. O Fluminense, por exemplo, quando joga contra o Borussia, eu acho que fez um dos melhores jogos do Fluminense superior. Coletivamente, individualmente, o Fluminense foi muito bem. Dentro disso que a gente está falando aqui, de a tomada de decisão dos jogadores europeus, diferença do brasileiro, que para mim aí está a diferença nessa mentalidade e na tomada de decisão em momentos cruciais da partida. Para mim tem uma diferença muito grande do brasileiro para o jogador o brasileiro também que está na Europa há muito tempo. A gente está do lado de um jogador aqui que ficou 8 anos no Bayern, 8 anos e meio jogando no Bayern. Se você pegar os jogos do Rafinha lá, a tomada de decisão que ele tinha lá era impressionante. E ele trouxe isso para o futebol brasileiro quando ele atuou com o Flamengo. O Rafinha, até aproveitando você estar aqui, o Jorginho, ele falou na entrevista ali pós-jogo sobre isso. Eu acho que os jogadores demoraram um pouquinho para entender, né? Desafogar um pouco, ter um pouquinho mais da bola para tirar um pouco dessa pressão do time do Bayern. Claramente. E o Jorginho também está tendo a felicidade também, como o Felipe falou, só pegando esse gancho, de estar estreando no Flamengo, jogando no Flamengo como se ele estivesse em casa, como se estivesse na Europa, jogando contra Chelsea, contra o Bayern de Munique. Isso é uma vantagem maravilhosa. É um pacote, essa fala de jogadores sul-americanos e europeus é um pacote. É menos jogos, é clima bom, não tem jogo nessa época lá, né, a não ser a Copa do Mundo, que é de 4 anos, e agora essa Copa do Mundo de clubes. Então, assim, é um pacote, tudo é um pacote. São menos jogos, campo bom, temperatura boa e a intensidade, igual o Felipe Melo falou.
Não tem como. Quando você está do lado de lá, jogando contra a Sul-Americana, que aí você vê a diferença. É um futebol muito mais rápido, mas totalmente diferente, porque a bola vai mais rápido. Às vezes eu falo, esse time corre muito. Não, mas é o campo que permite um passe mais rápido. Isso aí, o que acontece? A nossa temperatura que atrapalha um pouco. São muitos jogos e o jogador sente. Como para eles, estão jogando em casa, tudo tranquilo. Então essa é a diferença. Caiu por terra, Sobis, aquela discussão de que o time europeu não dá importância, ou não dão importância para a Copa do Mundo? Acho que caiu por terra. Você vê a forma que o Bayern saiu, alguns dos jogadores substituídos tendo câimbras, né? Eu acho que cai por terra um pouco disso, né? E me chamou muita atenção uma imagem que quando o Neuer faz uma grande defesa, eu não lembro qual jogador aparece na câmera comemorando, tipo... Gente, não tá... A gente fala muito isso, né? Os caras não estão nem aí. Tá explicado. Mas eu acho que a maior diferença mesmo, assim, tudo isso que o Rafinha falou... conta muito. O nosso calendário, eu acho que ele espremeu muito e os jogadores também estão cansados, não é porque é metade da temporada que não estão, mas o principal que eu vejo essa diferença é a concentração. O europeu, ele fica concentrado o tempo todo, por isso que o erro é quase zero. Esses caras, o erro é quase zero. E tirando esses erros do Flamengo, que jogada que o Bayern teve, trabalhada que ele chegou no campo do Flamengo, não foi. Foi mais o Flamengo, claro, tentando bater de frente, que proporcionou isso, porque o Bayern não teve jogo. Então, acho que o principal diferencial é que aqui no Brasil a gente vê jogadores ou times fazer assim, ó, durante um primeiro tempo. Os caras jogam bem 5 minutos, 15 minutos mal. Os caras lá fora não. Os caras o tempo todo regular. E eu acho que esse é o principal diferencial. Os caras estão tranquilos até quando erram. Aqui, se a gente erra, a gente fica com medo, né? Como eu brinquei contigo, o Jorginho foi bater o pênalti. Se fosse eu, ia falar, meu Deus, se eu errar isso aí, eu não volto mais. Perna pesada. Então pesa, né, meu? Tem essa diferença, porque a gente vive diferente o futebol. Rizek. Ô, Dena, você sabe que eu gosto de botar uma pimenta no debate, né, cara? Se você me permite, eu queria dar uma inversão de jogo dessas que vocês estavam citando, a lá Felipe Melo. Se vocês permitirem, eu acharia legal. Cara, amanhã o Fluminense tenta ser um segundo brasileiro nas quartas, contra o vice-campeão italiano e europeu, que é a Inter, né? Vocês acham que a missão do Fluminense amanhã é mais difícil? É tão difícil quanto? É menos dura que a do Flamengo? A última esperança de ter mais um brasileiro é amanhã com o Fluminense, nas quartas. E já que o papo aqui é intensidade, estamos falando do vice-campeão europeu, que amanhã pega o Fluminense. A missão do Flu é mais tranquila, menos tranquila em relação ao do Flamengo hoje, Felipe? Eu até acho o Bayern uma melhor equipe, mas eu gostei muito do jogo da Inter contra o River. A intensidade que a Inter pôs naquele jogo, a pressão que a Inter fez, mesmo quando estava igual, né, o jogo 11 contra 11 atletas, antes de ser expulso um jogador do River, a Inter era melhor em campo. Eu acho que vai ser um jogo tão difícil como foi o jogo do Flamengo hoje. Porque o Fluminense também é uma boa equipe. E o Fluminense, o melhor jogo, que dá esperança ao torcedor do Fluminense, é que o melhor jogo do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes foi contra o Borussia Dortmund, que é considerado um grande time e terminou muito bem a temporada europeia, a temporada alemã. Então, acho que vai ser um jogo tão difícil como a gente assistiu hoje aqui. Também uma partida em que o Renato, desde véspera, anunciou que ia tomar as decisões físicas, para o enfrentamento físico contra um time muito físico que era o Dortmund, né? Depois ele até voltou atrás, ele escalou o Cano como titular, escalou o Ganso, jogadores mais lentos, né? Mais a lá futebol brasileiro, se vocês me permitem. Então eu acho que amanhã ele vai dar esse passo atrás, voltar à escalação mais física. É que assim, ó, o Losetti disse que, na opinião dele, o Flamengo foi o melhor time que ele viu jogar não europeu. Talvez seja mesmo, acho que o Al Hilal fez um bom jogo também na sua estreia contra o Real Madrid. Mas ao longo da competição eu vou concordar com o Losetti, é o melhor não europeu que jogou aqui em termos de qualidade de jogo, né? De enfrentamento e tal. E o Fluminense, o que vocês esperam do tipo de jogo que o Fluminense faz amanhã contra o vice-campeão, insisto nessa informação, né? O vice-campeão europeu. O que você acha? Não, só para completar, melhor não europeu e melhor que Porto, que Benfica, que Salzburg, que Dortmund até agora e por aí vai. Acho que é proporcionalmente difícil, porque acho que o Bayern é melhor do que a Inter, mas o Flamengo é melhor do que o Fluminense. Então a gente vai ter aí talvez abismos semelhantes em relação à diferença dos times. Talvez o Fluminense tenha que tentar tirar o ritmo da Inter, que está mudada, que tem um treinador novo em relação ao que jogou a Champions. O Simone Inzaghi está no Al Hilal, também vai jogar amanhã e contra o Manchester City, também outro jogo que vai ser super interessante, porque o Al Hilal tem jogadores que já passaram aí por outros centros
ou europeus, ou mesmo vindos do Brasil, que poderiam ter ido para a Europa e acabaram indo para lá. Agora, acho que o Fluminense tem que tentar tirar o ritmo da Inter, tem que tentar arrastar um pouquinho mais o jogo, deixar com que a temperatura e o clima possam agir sobre a Inter, possam causar algum tipo de impacto, para tentar igualar um pouquinho. Claro que o calor serve para os dois lados, mas a gente sabe que os europeus sofrem bastante. Isso não é desculpa, assim como tem Intercontinental no fim do ano, e a gente fala, os times brasileiros estão no fim da temporada, os europeus estão no meio. Os europeus agora estão no fim de temporada, numa temperatura em que eles não costumam jogar bola. Então tem diferença. Mas acho que tem chance, claro que tem. Aliás, acho não. Tem chance, senão não seria futebol. O que eu falei hoje, antes de PSG e Inter Miami, me perguntaram, o Inter Miami tem chance? Eu falei, tem, é futebol, senão você é basquete. Mas, no fim das contas, em 5 minutos o PSG mostrou que o Inter Miami não tinha chance. Não acho que o jogo de amanhã vai ter essa cara, não. Você falando sobre... você estava falando sobre essa possível postura do Fluminense. O Flamengo não conseguiu, eu acho que até não estava dentro do plano do Flamengo, tentar tirar esse volume, né, de intensidade, né, Sobis, do Bayern, né, porque 6, 7 minutos acontece o gol. Então o Flamengo não conseguiu deixar o jogo num ritmo favorável, né, Sobis? Porque o Bayern, dentro do erro, né, na bola parada ali no gol do Pulgar no escanteio, porque foi no terceiro escanteio, né? Isso. Foi no terceiro escanteio que tem o gol, né? Porque a gente estava vendo o jogo, você vê que o Kimmich que vai bater o escanteio, ele levanta a mão, né? E aquela experiência nossa como jogador, né? Você levanta a mão, é uma jogada treinada, né? Vai primeiro pau. A gente não sabe se é no primeiro ou no segundo, mas a gente sabe que esse gesto que o jogador levanta a mão quando vai cobrar ou bater ali um escanteio, uma falta, a gente sabe que alguma coisa ensaiada tem aí. E aí no terceiro o escanteio tem o gol. E aí o Flamengo não conseguiu, dentro dessa análise e resposta do Losetti, do Fluminense, em relação a tentar tirar esse volume do jogo, o Flamengo não conseguiu, né? Fazer isso, né? Não conseguiu. E ficar correndo atrás o tempo todo, né? E pro jogo de amanhã, o Renato com certeza vai pegar o jogo de hoje como exemplo. Porque vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Eu vejo o Fluminense com um pouquinho mais de possibilidades, porque o Renato ele não se apega a um esquema. Deu para ver que o Felipe fica naquilo, ele mostrou na sua coletiva. Mas o Renato, ele não tem medo de... Ele é mais brasileiro, né? O Felipe é mais europeu. O Renato vai dar chutão, vai organizar e o Fluminense tem que pegar isso como exemplo. E a Inter tem menos qualidade. É um grande time, só que é um time muito físico, é um time que me chamou a atenção nos jogos que eu vi. Eles correm muito atrás, os zagueiros estão sempre agarrando. Então se o Fluminense conseguir controlar o jogo no começo, tem grande chance. Eu vejo até com mais possibilidades do que o Flamengo tinha contra o Bayern. Agora Rafinha, individualmente, aí serve também pro Losetti, enfim, Rizek, Melo, Sobis. Individualmente o Flamengo, a gente pode dizer que o Arrascaeta de repente não alcançou nessa Copa do Mundo, ou nos jogos que ele disputou nessa Copa do Mundo, o nível que ele já tinha alcançado aqui, atuando contra os times aqui no Brasil? Ficou abaixo, pra mim ficou abaixo. Em relação ao que ele tem feito no Campeonato Brasileiro. Mais dele? É que eu acho que assim, o Arrascaeta no Campeonato Brasileiro é o jogador que muitas vezes participa pouco do jogo, nessa nova função dele de ficar mais próximo da área, mais próximo do centroavante, mas ele tem sido muito letal, muito preciso, com poucos toques na bola, finalizações precisas, leitura de posicionamento para encontrar um espaço que os grandes jogos da Copa do Mundo não ofereceram a ele. Ainda assim, ele participou de vários gols do Flamengo, né? Inclusive do de hoje. Ele tentou dominar e errou, ou ele ajeitou para o Gerson, ele participou dos lances. Rafinha. Essa pergunta é maravilhosa. Nós temos muitos bons defensores no Brasil, mas é outro nível de marcação também, né? Ali os times europeus estão todo final de semana jogando contra os melhores. Então assim, vai sofrer mesmo, tem como, a marcação é outra, a dinâmica é outra, a chegada é outra. O cara aqui no Brasil o pessoal respeita muito, porque é um grande jogador, é um craque. Eu posso falar com propriedade, é um craque. Agora sim, a marcação é totalmente diferente. Isso aí dificultou muito para ele, que não conseguiu, né, repetir as mesmas atuações que ele estava tendo aqui no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Zé. Quer falar, meu parceirinho? Não é nenhuma opinião, não. É uma informação sobre a pergunta que você fez do Arrasca, viu, Dena? Desde o jogo contra o Tátira, que é o último jogo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, jogo ruim do Flamengo, né? Em que o Felipe pediu para ele e o Pedro fazerem cuidados defensivos normais, nada de outro mundo. E o Felipe e o Flamengo entendeu que o Pedro não conseguiu naquele dia fazer aqueles cuidados. Tá muito claro que na cabeça do Felipe, jogo grande, jogo pesado, não esperança. Jogo grande, pesado, Chelsea, Bayern, inclusive o Fortaleza, que foi a partida seguinte a essa contra o Tátira, é um ou outro.
Na cabeça do Felipe, não dá para você ter jogador que não faz o que faz o Harry Kane, por exemplo, aqui, que terminou o jogo dando carrinho, marcando saída de bola, pressionando. E aí, já que Arrasca e Pedro não tem essa condição, ele opta por um deles nesse momento. E ele optou claramente pelo Arrascaeta. Ainda aqui a discussão que vocês estavam tendo é ótima. Concordo que para esse tipo de enfrentamento o Arrasca, genial no futebol brasileiro, genial, não tem sido suficiente. Lembro também que na Copa de 18 ele perdeu a posição na Celeste do Oscar Tabares para o Betancur, justamente por essa razão, que era um jogador de marcação, quase que um volante mesmo. Na de 22 também não conseguiu brilhar. Hoje ele é reserva do De La Cruz na seleção do Uruguai, ele não é um titular, um protagonista na Celeste. Eu acho que essa discussão cabe muito sobre um atleta que, insisto, aí no futebol brasileiro é absolutamente brilhante, indiscutível, que é o Arrasca. Aí cabe realmente outro debate, se é craque no nosso continente ou craque para o mundo, né? Porque um jogo como esse, você precisa do seu craque. Eu ia levantar realmente a bola do Arrascaeta e falar um pouquinho, né, antes do Denilson falar, porque de fato, principalmente no jogo de hoje, deixou a desejar. Poderia ter feito muito mais. E quando a gente vê outros treinadores, como por exemplo o Renato Gaúcho, que é um cara que tiver que tirar, tira por causa dependendo do próximo jogo, de repente se fosse o Renato, tiraria. Sabendo que é um cara que não tem tanta intensidade para um jogo de muita intensidade como foi hoje. Mas eu acho que um grande craque, eu o considero craque, como é o Arrascaeta, ele tem que fazer muito melhor, sobretudo em jogos como esse, que realmente o craque faz o diferencial dentro de campo. E eu vou dar uma provocada no Losetti agora, viu? Dena, Sobis, Rafinha, amigos do fechamento. Sabe quem adorou? O Abel Ferreira disse que não fica vendo comentário de jornalista, que acha que isso não vai influenciar o trabalho dele. Não sei se duvido, Rizek. Eu também. Mas eu acho que quem adorou esse papo aí de que o Flamengo, eliminado hoje, é o que melhor jogou sem ser dos grandes europeus, eu acho que é o Abel, porque o Abel adora que ninguém enche a bola do time dele, né? Que ele vai comendo pelas beiradas, que ninguém fica elogiando o desempenho do Palmeiras. Ele deve ter vibrado, assim, isso mesmo, fechamento. Fala que meu time não tá tão bem assim. Mas eu vou discordar, dessa vez eu vou discordar do grande Losete, porque realmente eu penso que o Palmeiras fez um grande jogo contra o Botafogo. Eu também acho. O Palmeiras entrou muito bem em campo contra o Botafogo, pressionando alto, buscando a vitória. Né? Então, assim, por isso foi o justo vencedor, por isso se classificou. Então, eu acho que o Flamengo fez um grande jogo hoje, mas o Palmeiras fez um grande jogo também contra um time que nos últimos tempos vinha tendo êxito contra o Palmeiras, né? Então o Palmeiras jogou também com o mental em dia, então foi um grande jogo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras também fez o melhor jogo, digamos assim, dos não-europeus. Pô, que bom que você falou isso, Dena, porque eu tava no estádio ontem na Filadélfia e assim, cara, eu falei, cara, que jogaço do Palmeiras, como o Palmeiras tá bem. Aí eu fui ver a repercussão no Brasil, jogo ruim, jogo lento, jogo que não tava à altura. Eu falei, caramba, eu não entendo nada, eu vi outro jogo. Ainda bem que você também viu assim, cara, eu achei que o Palmeiras ontem fez um jogaço contra o Botafogo. Concordamos, hein? Não, então, eu ia perguntar, do Felipe, não. Crise no fechamento? Ou como? Eu acho que o Palmeiras mereceu, jogou melhor que o Botafogo, deveria ter vencido, poderia ter vencido inclusive nos 90, talvez sem prorrogação. Foi superior ao Botafogo o jogo inteiro, depois do segundo tempo o Botafogo decidiu jogar, decidiu atacar, o Palmeiras se segurou. Só acho que na soma dos 4 jogos de todos os times até aqui, o Flamengo foi superior em performance. O Palmeiras está classificado, vai ter o seu 5º jogo, isso é o que mais importa. Agora, o Palmeiras jogou contra o Inter Miami uma partida irreconhecível. Para mim, assim, deste nível de exigência, a pior que eu vi o Palmeiras fazer sob o comando do Abel. Contra o Al-Ahly, só conseguiu ser superior depois que abriu o placar com um gol contra já no segundo tempo. E contra o Porto foi um jogo equilibrado, o Palmeiras foi superior, mas o Porto é um time pior do que o Chelsea, muito pior do que o Bayern. Então, assim, comparando performances, agora o Palmeiras continua sendo o time mais competitivo e aquele que mais vai oferecer dificuldade. E nesse debate no fechamento, os 30 segundos foi muito bem utilizado, Losetti. Agora vamos ouvir Felipe Melo com os seus 30 segundos. Vai lá, Melo. Nesse ponto eu concordo com o Losetti. Que de fato a performance no geral, o Flamengo foi melhor. O Palmeiras deixou a desejar em alguns jogos, né? Teve que buscar o resultado, por exemplo, contra o Inter Miami. Eu estive presente no jogo, eu realmente o Palmeiras, além de ter sido atrás do resultado, foi um Palmeiras irreconhecível durante a maior parte do jogo. Agora, é bom ponderar, no meu caso, o que eu entendo é que o melhor jogo, aí no caso é um jogo, o Palmeiras fez o melhor jogo contra o Botafogo, assim como para mim o Flamengo fez o melhor jogo contra, por exemplo, o Chelsea, porque venceu.
e hoje também fez um grande jogo. Mas em termos de performance no geral, eu tô com você também, Losetti. Eu acho que o Flamengo foi melhor nesse caso. E Dena, também outra coisa que para mim tá claro, acompanhando a competição desde o começo, né? Você tem que tomar muito cuidado para aquilo que acontece nas 2 primeiras rodadas, porque para mim tá claro que os europeus foram subindo de nível na competição. Você pega a estreia do Real Madrid, ruim no primeiro jogo, e os 2 jogos seguintes que ele fez, para mim é outro time, inclusive contra o RB Salzburg, eu vi da Filadélfia, achei uma partidaça do Real, com Valverde, Bellingham e Vinícius brilhando. Você pega o começo de outros europeus, por exemplo, o próprio Bayern, da fase de grupos do Bayern, o que ele jogou hoje aqui, é outro time. Né? É outro time. O PSG, por exemplo, que até descansou alguns jogadores contra o Botafogo, eu não tiro o mérito jamais da façanha que o Botafogo fez contra o campeão europeu, tenho certeza que a gente vai ver outro time no mata-mata. Eu tô vendo os europeus, os grandes, os que estão vivos, subindo de nível na competição também. Além da cobrança, né? Nós falamos isso no fechamento anterior. O Paris Saint-Germain mudou a postura. O City contra a Juve. Exatamente, o City dominou o jogo do início ao fim. Eles mostraram realmente que o Real Madrid não fez um primeiro grande jogo de Copa do Mundo de clube. O segundo jogo já foi muito melhor. Então, assim, a cobrança também. Isso mostra e quebra também o argumento de alguns que falam que os europeus também vieram para cá para passear mais uma vez. A pressão ela vem já dos jornalistas dos países, pressão interna, treinador, por isso que mudaram a postura e vem melhorando na competição. Vamos fechar nossa participação aqui. Mostra esse anel que encantou o Denilson. Nossa, que boa, cara, Rizek. Deixa eu dar um depoimento. Eu ia perguntar isso, Rizek. Tá assim, ele tá assim trajado, né, pra quem o Felipe não tá hoje com o nosso uniforme, que ele é a legenda da FIFA. Ele abre portas, cara. Eu desci assim pra ver o fim do jogo, né, do lado de fora. Aí o Felipe foi entrando. Eu tô com o Felipe Melo, lenda da FIFA. Opa, pode entrar. Eu já entrei atrás dele, assim, foi abrindo as portas aqui, mandando e soltando prender. Felipe Melo, obrigado pelo fechamento. Quero dar mais 2 recados só pra vocês. O primeiro que quando eu falei daquela frase, é a economia estúpida, essa é uma frase famosa, eu fui olhar até no oráculo aqui da internet, ela é do James Carville, que foi o coordenador de campanha do Bush em 92, e desde então que algo tão óbvio na economia se torna presente, essa frase é usada, não foi recado para ninguém, obviamente, é uma frase famosa em discussões econômicas, é economia estúpido, o que para mim mostra a diferença da Europa e da América do Sul, não é o jogador sul-americano para o jogador europeu, é a economia que rege os 2 países e, por consequência, os clubes. E digo pro Rafinha, eu sei que ele não vai querer comentar, vai achar indelicado, mas eu comentei com todo mundo ao meu redor aqui vendo o jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo de 19 não cometeria os erros bobos que o Flamengo cometeu aqui, com jogadores mais cascudos, mais europeus, melhores, mais craques, mais vividos, mais safos como o Rafinha, como o próprio Felipe, como o Gabigol, como o Bruno Henrique naquele ano. Eu acho que aquele Flamengo não cometeria erros bobos que o Flamengo de hoje, muito bom, não cometeu. Eu queria dizer isso pro Rafinha. Abraço para vocês, turma, e até a próxima. Rizek, rapidinho só mandar um abraço para vocês dois, tanto pro Felipe Melo, que tem uma história maravilhosa no futebol europeu, por isso ele é homenageado sendo legenda, né? Da lenda, né? Legenda. Legends, Felipe, legenda. Né? Então, parabéns pela tua trajetória. E a você, Zé, que eu tenho te acompanhado, você tá brilhando, irmão. Parabéns pela tua dedicação, pelo teu profissionalismo. Desde as 9, 10 da manhã que eu coloco no Sport TV, tá lá você trabalhando até a noite. Então, parabéns. Estamos com saudade de você aqui no fechamento em loco, tá? Um beijo e bom descanso, amigos. É porque eu tô trabalhando com gente muito boa, viu, comigo aqui, que é o produtor Marcel Linze e o Rapcine Jonathan dos Santos, cara. A gente passa o dia na rua, né? E trabalhar com gente boa, assim, faz a gente melhorar todo dia, Dena. Grande abraço pra você, meu velho. Até a próxima. Um abraço. Um beijo, Felipe. Tchau, bom descanso pra vocês. A gente estava falando aqui da questão individual do Flamengo e citamos aqui o Arrascaeta. Falar um pouquinho também do que foi essa participação, ou possivelmente a última participação do Gerson Losetti com a camisa do Flamengo. Foi o Gerson que a gente está acostumado? Foi. Para mim ele foi o grande jogador do Flamengo no torneio. Principalmente do meio para frente, a forma de entender o jogo, de vencer os duelos. Hoje talvez ele tenha sido o jogador que melhor sustentou os duelos contra o Bayern, de encontrar espaços, né, de forçar desencaixes de marcação, de se associar aos companheiros.
Acho que ele fez um ótimo torneio. Assim, não sei se ele realmente vai para o Zenit, se ele vai sair. É uma perda grande para o Flamengo. O presidente do Zenit, acho que deu uma declaração falando que estava meio que tudo certo já, né? O presidente do Zenit, né? Sim. Falar todo mundo, né? Tudo indica que sim, né? Mas eu gostei da atuação do Gerson, sim, da participação dele, continuou liderando. Pelo menos a percepção à distância, e a percepção à distância nunca é exatamente aquilo que está acontecendo, porque nós temos limitações evidentes, mas me pareceu solto como sempre, a vontade para comandar, a vontade para liderar, porque às vezes quando vem uma situação como essa, olha, meus companheiros sabem que eu estou me despedindo, os torcedores, muitos estão brigando comigo, o cara se sente meio preso em exercer a sua liderança, em usar a faixa, em gritar com o companheiro, em orientar. Não me parece ter sido o que aconteceu à distância. Eu gostei muito da Copa dele. Aquela entradinha, né, padrão, né, dessa Copa do Mundo de clubes, né, individual, né, deve ser... Detestei, mas ok, né, tudo deve ser um negócio... Tomara que não volte nunca mais. Desesperador, né, pro aquele primeiro jogo do Gerson, né, porque ele vai para a Copa do Mundo com essa negociação em jogo e tudo mais, mas aparentemente ele fez uma Copa do Mundo ok, né, Rafinha? Exatamente, tocou Losetti. Coringa joga muito. Eu gostaria muito de... Falei pra ele já um monte de vezes, vou repetir aqui pra todo mundo ouvir. Gostaria de ver o Gerson jogando nos grandes da Europa. Titular na seleção? Sem dúvida. Esse moleque joga muito, não se esconde do jogo. Nesse momento de negociação, sempre pegando a bola, fazendo gol decisivo. Ele é brabo. Eu gostaria de ver ele jogando nos grandes da Europa. Claro que o Olympique de Marseille era um time muito bom, como eu disse, mas assim, queria ver ele um pouquinho uma prateleira acima. Sobes, como imaginar um Flamengo sem o Gerson? Essa é boa, hein, pai? Mas tem estrutura, né? Tem time, né? Vai trazer o Arrascaeta de novo para fazer essa função? Porque hoje ele joga um segundo atacante, né? Será que ele... Só voltando um pouquinho, o Rizek falou daquele Flamengo de 2019. Tá de sacanagem comigo. Por quê? Porque eu perdi pra ele, cara. Quase que eu saí de... lembrar isso? Quase que eu saí de canto aqui, meu Deus. Nem você viu quem apanha não esquece. Ele ficava conversando comigo o jogo todo, né? Sério? Verdade, ficava me perturbando o jogo todo. Eu não esqueço nada disso, não. Isso aí é meu amigo, né? Faz 20 anos que a gente joga junto. Vocês jogaram juntos aonde? Na seleção. Não, esse cara não dá. Na seleção, não, sub-20. Sub-20. Sub-20? Momentos maravilhosos. De milhões, isso aí é meu. Ele, Diego Ribas, o próprio Felipe. Nós tá comentando, o Felipe já fala 3, 4 idiomas no Mundial Sub-20, cara. Em 2004 ele já falava 3, 4 idiomas. Não dá pra entender o Felipe, não. O futuro dele é Europa, Rafinha, sem dúvida. É triste dizer, mas é lamentável. Logo, logo alguém vai vir e vai levar ele pra lá. Você que conhece o Flamengo, eu fiz essa pergunta pro Sobes na ausência, a gente tá vendo o Felipe Luiz na imagem. É um treinador que tem... A gente viu até o Rodrigo Caio ali, né, como auxiliar, né, que recém anunciou a aposentadoria, já integra ali a comissão técnica do Flamengo. Dificilmente a gente vê, depois de uma partida tão intensa, treinador tendo uma leitura muito clara do que aconteceu no jogo e sendo transparente. Porque às vezes a gente vê os treinadores até dando declarações muito mais para o torcedor, né, do clube, protegendo os seus jogadores. O Felipe Luiz, nas coletivas dele, ele faz análise correta, assim, né? Muito do que a gente já viu, especificamente no jogo que a gente acabou de transmitir, a leitura dele foi perfeita, né, Sobes? E ele me passa muita tranquilidade. Ele sabe o que ele fala, ele não cai em provocação, é muito educado. E o Felipe eu vejo como o treinador com mais chance de triunfar na Europa. Porque o Felipe hoje, a grosso modo, ele é um europeu no Brasil, né? Então, todos os treinadores nossos, com muita qualidade, que foram lá para fora, ninguém tinha essa experiência europeia. E o Felipe, é questão de tempo. Eu, como um colorado, acho que ele tem que ir para a Europa e triunfar lá, mas é inevitável, é muita qualidade e é um cara que, além de tudo, como pessoa, e eu torço muito, o Felipe é o melhor que nós temos no momento. Temos exclusiva, foi isso que eu ouvi? Bota um dos artilheiros dessa Copa do Mundo de Clubes, coloca aí pra gente ouvir. Aqui com o Harry Kane, autor de 2 gols nessa partida. Harry, congratulations for this match. Harry, parabéns pela partida e pelos gols e pela pressão que vocês fizeram, que realmente compensou.
to score twice. Bom, sim, nós aproveitamos bem nossas chances, nós pressionamos muito, nós demos trabalho, e especialmente para o quarto gol, foi realmente muita pressão, Joshua e eu, e foi muito difícil em vários momentos, especialmente no primeiro tempo, mas de modo geral estamos muito felizes com o jogo. E o que você acha que o Bayern pode fazer a partir de agora, porque o PSG vai ser um adversário difícil, vocês não vão ter muito tempo para se recuperar. Sim, vai ser difícil. Eles já venceram a Champions e nós já vimos como eles jogam bem. Vai ser um jogo difícil, mas qualquer jogo a partir de agora vai ser difícil. Nessa fase, todos os jogos são entre os melhores times e nós vamos curtir a vitória. É importante, por enquanto, desfrutar disso e vamos ter o tempo para relaxar e preparar para o próximo jogo. Desde o início do torneio, eu ouvi muitas palavras gentis da sua parte aos outros times e você incluiria o Flamengo? Sim, pela maneira como jogam, com jogos muito, jogadores muito técnicos. Foi uma excelente experiência jogar com esses clubes, alguns clubes que eu não conhecia, nunca tinha jogado contra alguns desses clubes e foi muito legal conhecer novas táticas, conhecer novas formas de jogar. São jogos muito diferentes, nós precisamos estar preparados para essa luta. Muito obrigado. Portanto, Harry Kane com mais uma entrevista enaltecendo o espírito dessa competição e os clubes sul-americanos, os que são capazes de fazer essa festa com a torcida e também apresentar um bom nível técnico dentro de campo. Um dos artilheiros está aí, a gente ouviu Harry Kane, um dos artilheiros dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora a gente vai ouvir o lateral esquerdo do time do Flamengo, Alessandro. Daquilo que temos que melhorar, mas respondendo a sua pergunta, não achei em momento nenhum que o Bayern estava com o jogo dominado, mesmo com um resultado mais elástico do que nós. Porém, criamos chance, criamos dificuldade para o Bayern. Eu já enfrentei o Bayern em algumas vezes e nós sabíamos que era questão de detalhe. E nessas questões de detalhe é quando eles conseguem fazer mal para as outras equipes. E hoje não foi diferente. Então, por isso que eu disse que tem algumas coisas para melhorar, sim, mas deixando bem claro que eu estou totalmente orgulhoso pela nossa equipe. Foram dias importantes, não para mim, particularmente, não só pela questão profissional, mas sim também pela questão pessoal. Aprendi muito com cada um. Nesses dias consegui aprender mais sobre meus companheiros, então realmente só posso dizer que estou orgulhoso de todo mundo.